Ué, o que que eu fiz aqui? Onde foi que eu errei? Ah, é, tem que abrir aqui o bloco. É no bloco que eu leio, tô abrindo errado. Oi, meu amor, tudo bom com você? Desativada. O que que tá? Quero fazer amigos. Ué, vamos ser amigos, meus anjos. Vamos ser amigos. Vou ler aqui a mensagem, a cartinha que me foi enviada, tá? Isso aí é para encher linguiça, porque enquanto não entra ninguém, aí eu vou lendo aqui. Tudo bem. Querida Dona Vera, a senhora me desculpe escrever assim, de uma vez só, sem muito acerto nas vírgulas e nos jeitos. Mas é que, quando a memória aperta, ou a gente escreve ou enlouquece. Me chamo Zulmira, sou viúva há mais de 60 anos, mas ainda acordo com o cheiro do fumo do meu marido no travesseiro. Seu nome era Bento, um homem de poucas palavras, desses que falam mais com as mãos do que com a boca. Trabalhava na lavoura desde antes de nascer, como dizem por aqui. Bom, deixa eu rolar. Nós casamos em 1944 numa igrejinha de madeira, com festa no terreiro e sanfona. Antigamente era assim, gente. Até de madrugada. Fomos morar num rancho simples, numa encosta perto da mata que a gente chamava de Morro da Pedra Virada. Diziam, diziam que o nome vinha de uma pedra que um padre exorcista empurrou uma vez, quando teve uma coisa ruim aparecendo por lá. Mas eu não ligava para isso. O que me importava era a minha casa, meu fogão, a lenha e meu marido. E o Bento era um bom homem. Dona Vera, até que um dia ele não voltou. Era abril de 1946, ele tinha ido para a roça cedo levar mantimento para o irmão que estava cuidando da roça, mais para o fundo do mato. De tarde a mula voltou sozinha e o Bento nada. Passaram-se 3 dias de busca. Meus sogros, vizinhos, até o delegado de Castelo veio. Nada. Mas não é castelo de obra, não. É castelo. Nenhum sinal. Nem pegada, nem boné, nem faca. Não tem ninguém ali, nem faca. Foi então que o padre sugeriu que a gente fizesse missa de corpo ausente. Eu não queria. Sentia que ele não tinha morrido. Mas por fim aceitei. Por pressão, por vergonha do povo, por cansaço, fizemos a missa. E naquela mesma noite começou. Entrou alguém aí? Catarina, atualizado, 5, obteve. A cadeira. Ah, não. Começou. Eu estava na cozinha tirando a panela do fogo quando ouvi o rangido da porta da frente. Achei que fosse o vento, mas quando me virei, a cadeira de palha do Bento balançava sozinha. Primeiro pensei, foi o gato, mas não tínhamos gato. O som do cigarro sendo riscado, quer dizer, riscando fósforo, né? Encheu a sala. Senti o cheiro do fumo. E então a voz: Zu, fiz frio lá no escuro, fiz frio lá no escuro. Meus joelhos cederam. Pensei que estava ficando doida, mas fui até o quarto e a coberta do lado dele estava amarrotada, como se alguém tivesse se deitado. Na manhã seguinte,
a chaleira já estava no fogo quando acordei. É incrível. Dona Vera, eu não vivi um luto comum. Eu vivi uma convivência com o que restou do Bento. Toda noite, às 8, às 8, 8 horas, né? A porta da sala rangia, o cheiro de fumo voltava, as botas dele que eu tinha deixado guardada apareciam sujas de barro. Antigamente tinha muito caso assim, gente. Hoje em dia ninguém tem tempo mais para ver fantasma, não tem mais aquela escuridão, aquelas matas, né? Que dava para esconder. Ah, a eletricidade apagou muita coisa que não dá para ver e a correria também, né? Todo mundo está motorizado, mesmo sem moto, sem carro. Tá todo mundo, as pernas estão motorizadas. As pernas do ser humano tá tudo com gasolina. Olhou para mim assustada. Zulmira tem homem. A vizinha, dona Ruth, notou que eu não estava indo à missa e veio me visitar. Enquanto ela estava lá, o lampião apagou sozinho. Ela disse que sentiu um arrepio no braço e olhou para mim assustada. Zulmira, tem homem nessa casa? Respondi, tem, mas não como a senhora está pensando. Foi quando ela espalhou no povoado que eu estava fazendo simpatia para trazer o finado de volta, que eu era bruxa, benzedeira caída, coisa do bicho ruim, que eu não vou falar o nome, né? Então, chamaram o padre e o padre mandou eu parar de acender vela para o Bento. Mas como parar, dona Vera? Se era a única coisa que fazia ele não se zangar. Sim, porque no dia que eu não acendi, ele veio diferente. A chaleira caiu do fogão sozinha, os retratos da parede caíram, e no espelho do armário apareceu escrito em bafo: Zulmira, você me esqueceu. O padre quis benzer a casa. Quando entrou, sentiu um mal-estar, diz que nunca tinha sentido algo assim. Foi embora antes do meio-dia. Me deixou um terço e recomendou que eu rezasse pela alma do Bento, mas que nunca mais falasse o nome dele em voz alta. Passei a chamar ele de ele, e todos os dias, durante 2 anos, ele veio. Não como assombração, não com barulho ou grito, mas com presença forte, fria, certa. Até que uma noite de setembro de 1948, ele me apareceu pela primeira vez, vi com os olhos. Estava sentado na cadeira de palha, olhava para mim com os mesmos olhos tristes do dia do casamento. Mas o rosto tinha terra, tinha barro, um pedaço de cipó no pescoço, e os lábios roxos dizia: agora sei o caminho. Será que aconteceu com ele? Depois disso, nunca mais voltou. Chamamos um novo padre, jovem, valente. Ele consagrou o terreno todo e mandou cavar o lado do norte da casa, onde a mata era mais fechada. E lá estava o corpo, meio enterrado, ossada, aliança no dedo, o punhal que ele levava na cintura. A polícia diz que foi briga com jagunço, mas eu sei que foi mais. Foi algo que o chamou lá dentro da mata. Enterramos ele com dignidade, missa verdadeira, campanha da igrejinha. Que? Campainha, Campainha, analfabeta. Campainha da igreja soando, mas ainda hoje, de vez em quando, o cheiro do fumo volta, só para lembrar que amor de verdade não acaba nem com a morte.
Zumira de Andrade, Conceição do Castelo, Espírito Santo. Conceição do Castelo, não, Zumira de Andrade, Conceição do Castelo, Espírito Santo. Muito obrigada, Zumira, por mandar para mim ler a sua história. E não esconde o nome, porque quem fala a verdade não esconde o nome. Curtiu? Oi, meu anjo, obrigada, tá? Um beijo. Um beijo no seu coração.